pessoal, eu sou a Sandra Brum e na nossa videoaula de hoje eu vou te mostrar como fazer esse lindo porta-moedas bem rápido e bem prático de ser feito. Olha que legal que fica, nós temos aqui todas as costuras fechadas, a não ser aqui onde nós colocamos as moedas, então não corre risco nenhum de escapar ali as suas moedinhas, veja, olha que legal que fica. Então, é uma peça que nós vamos confeccionar hoje, bem fácil de ser feita, você pode utilizar várias cores. Eu vou utilizar na nossa videoaula de hoje o Euro-Roma Ecotrama, número 4. Ele contém 340 metros e 200 gramas. A agulha indicada para crochê é a número 3. Então, ele é um fio extra macio. Aqui ele equivale à numeração 4. E ele tem aqui 8 fios, 8 cabinhos, e não apenas 4, como no barbante tradicional. Então, isso faz com que este produto aqui seja super macio e gostoso na hora de você confeccionar a sua peça. Aqui eu utilizei a cor amarelo ouro, aqui a cor verde água claro e aqui o vermelho. Olha que legal que fica. Um botãozinho imantado para poder segurar ali o fechamento do seu porta-moedas. Então, o material que nós vamos precisar para a confecção da nossa videoaula de hoje é um Euro-Roma Ecotrama, agulha para crochê, como indicada no rótulo, vou utilizar a número 3, tesoura, agulha de tapeçaria mais fina para passar o ecotrama, e também vamos precisar de um botão imantado. Esse você encontra em loja de acessórios, armarinhos, você consegue encontrar aqui esse botão imantado. Então, pra gente começar, eu vou deixar aqui as nossas peças de lado, vou ficar somente com a agulha e com o meu fio. Nós vamos iniciar a nossa peça com um total de 19 correntes. Então, aqui eu vou utilizar a mesma cor que eu mostrei para você, que é o verde bandeira, cor 803. Vamos iniciar a nossa peça com 18 correntes. Então, aqui, perdão, com 19 correntes. Aqui eu já fiz as 19 correntes para adiantar. Então, eu vou voltar na minha segunda corrente, a que está na agulha não conta, primeira, segunda, e vou fazer um ponto baixo. Um ponto baixo na próxima. Um ponto baixo na próxima. Outro ponto baixo na próxima. E assim eu vou trabalhando um ponto baixo em cada, até chegar ao final das minhas correntes, ele vai ficar assim. Como nós temos 19 correntes, voltamos na segunda, nessa minha primeira carreira eu vou ter 18 pontos baixos. Finalizei aqui a minha carreira, fiquei com 18 pontos baixos, faço uma corrente, viro a minha peça. Já no meu primeiro ponto baixo, eu vou trabalhar um ponto baixo, pegando as duas alças do meu ponto baixo anterior, da carreira anterior. Um ponto baixo no próximo, outro ponto baixo no próximo, e assim eu vou trabalhando até chegar ao final da carreira. Eu vou manter os mesmos 18 pontos baixos. Finalizei aqui a minha segunda carreira. Então, faço uma corrente, viro a minha peça. Já no meu primeiro ponto, eu trabalho um ponto baixo no próximo. Então, nós vamos trabalhar por 23 carreiras desta forma. Trabalhando em carreiras de ida e volta, aqui eu já estou fazendo a terceira. Então, eu vou fazer mais 20 carreiras aqui, e aí eu volto para mostrar. Então, teremos que ter um total de 23 carreiras de 18 pontos baixos cada. Ele vai ficando dessa forma aqui, então vou finalizar as minhas carreiras e já volto para mostrar. Voltei aqui com as minhas 23 carreiras,
Tem um total aqui de 11 centímetros, mais ou menos. Olha que legal que fica. Então, temos aqui as 23 carreiras. Procure manter sempre a mesma tensão no seu ponto, para que fique bem certinho, tanto o início quanto o final, para que o final não fique maior ou menor aqui que o seu início, para que ambos fiquem certinho aqui, como está nesta imagem que eu estou mostrando para você. Agora, nós vamos dar o acabamento aqui em uma das partes. Feito as 23 carreiras, eu faço uma corrente, viro a minha peça, pulo o meu primeiro ponto de base e vou lá no segundo. Trabalho um ponto baixo em cada, assim como nós estávamos fazendo anteriormente. Então, vou trabalhar um ponto baixo em cada nesta carreira, até sobrar 2 pontos baixos. Trabalhei aqui um ponto baixo em cada, até sobrar 2 pontos baixos, então, eu pulo o penúltimo, vou lá no último ponto e faço um ponto baixo. Então, nesta carreira, eu diminui 2 pontos, ou seja, eu tenho 16 pontos altos aqui, pontos baixos, perdão. Faço uma corrente, viro a minha peça, pulo esse meu primeiro ponto de base, vou lá no próximo e trabalho um ponto baixo. Observe que ele já vai formando aqui um detalhezinho arredondado. Então, eu continuo trabalhando um ponto baixo em cada, até sobrar 2 pontos baixos aqui no final. Então, vou continuar, quando chegar aqui, volto para mostrar. Cheguei aqui, faltando 2 pontos baixos, pulo o penúltimo, vou lá no último e prendo com ponto baixo. Uma corrente, viro a minha peça, pulo o meu primeiro ponto e vou no próximo. Trabalho um ponto baixo. Olha como já está arredondando ali a nossa peça. Então, vou trabalhando um ponto baixo em cada, até sobrar 2 novamente. Aqui eu estou fazendo mais rapidinho, porque você já sabe que precisamos fazer apenas pontos baixos para sobrar 2 ali no final. Então, aqui sobraram 2, eu pulo o meu penúltimo ponto, vou lá no último e faço um ponto baixo. Ou seja, já fizemos 3 carreiras de diminuição. Agora, vamos para a última, que é a quarta. Uma corrente, viro a peça, pulo o meu primeiro ponto, vou lá no segundo. Então, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos. Agora, para finalizar, porque essa é a nossa quarta carreira de diminuição, quarta e última, para arredondar aqui, deixar meio arredondada nossa peça. Então, eu fiz os 9 pontos baixos, faço uma corrente, pulo o penúltimo ponto, vou lá no último e faço um ponto baixíssimo. Feito isso, posso aqui cortar o meu fio, puxo ele todo para cá, coloco a minha agulha no mesmo ponto em que eu fiz o ponto baixíssimo, do lado avesso, e puxo esse fio aqui para trás. Olha só como ficou essa nossa parte. Agora, aqui, onde eu estou aqui atrás, eu vou pegar um pontinho bem próximo, pegar este fio que eu acabei de cortar e fazer um ponto baixíssimo ali, ou uma correntinha, para travar ele. Depois, eu coloco na agulha de tapeçaria e escondo. Então, ficou assim, uma parte arredondada. Agora, a gente vai para outra. Precisamos fazer aqui da mesma forma, porém, antes da gente fazer as diminuições, vou fazer aqui a minha laçadinha inicial. Antes de começarmos as nossas diminuições, vou prender aqui no meu primeiro ponto e fazer um ponto baixo. Próximo ponto, ponto baixo. Próximo, ponto baixo. Então, nesta carreira aqui, eu vou fazer novamente os 18 pontos baixos. E ele vai ficando assim, só para não ficar diferente aqui das correntes. Então, vou trabalhar aqui os meus 18 pontos baixos.
Cheguei aqui ao final, finalizei a minha carreira de 18 pontos baixos. Agora eu vou começar a fazer essas diminuições por 4 carreiras, igual eu fiz aqui. Então, faço uma corrente, viro a minha peça, pulo o primeiro ponto de base, vou lá no próximo, ponto baixo. Aí, vou trabalhando ponto baixo até chegar lá no final. Quando chegar no final da carreira, aí nós vamos fazer aquele mesmo esquema de pular o penúltimo ponto e ir no último. Então, nós vamos fazer exatamente igual nós fizemos aqui, exatamente igual. Então, eu vou finalizar aqui, fazer exatamente o arredondado como eu fiz aqui, e aí eu volto para mostrar. Trabalhei aqui até o final da minha carreira, arrematei, observe como os dois lados ficam iguais. Então, a gente precisa dessa nossa base aqui para as costas do nosso porta-moedas. Então, ele ficou com um tamanho de 16 centímetros no meu ponto. Isso vai depender, o tamanho vai depender de acordo com o tamanho do seu ponto e a agulha que você utilizar. Então, essa é uma parte das costas e também da frente do nosso porta-moeda, porque nós vamos dobrar desta forma aqui. Agora, nós precisamos fazer a parte interior. Então, nós vamos fazer novamente aqui 19 correntes. E aí, vamos voltar com ponto baixo na segunda e trabalhar pontos baixos até chegar ao final da carreira. Então, não tem segredo, a gente vai trabalhar desta forma, igual a gente fez anteriormente na outra base, até chegar ao final. Cheguei ao final da carreira, trabalhei um ponto baixo em cada, então tenho 18 pontos baixos. Uma corrente, viro a minha peça, trabalho um ponto baixo já no meu primeiro ponto, e em seguida vou trabalhando um ponto baixo em cada, até chegar ao final. Quando chegar ao final, eu viro e faço outra carreira, igual a gente fez lá no início dessa base aqui, que a gente fez o quadradinho para depois fazer as diminuições. Então, dessa forma, eu vou trabalhar por 12 carreiras. Nesta base, nós trabalhamos por 23 em carreiras de ida e volta, retas, e nessa nós vamos trabalhar apenas por 12. Então, eu vou fazer as minhas 12 carreiras e volto para mostrar. Finalizei aqui as minhas 12 carreiras, como nós fizemos anteriormente, que a gente fez 23, mas aqui para a parte interna do nosso porta-moedas faremos apenas 12. E aí, vamos fazer uma corrente e começar as 4 carreiras de diminuição, igual a gente fez lá na nossa outra base. Pulo o primeiro, vou lá no segundo, ponto baixo. E aí, vou trabalhando ponto baixo em cada, até chegar ao final da carreira. Cheguei aqui ao final da carreira, como eu fiz anteriormente, faltando 2 pontos. Então, eu pulo o penúltimo, vou lá no último e faço ponto baixo. Uma corrente, viro a minha peça, pulo o primeiro ponto, vou lá no próximo. Ponto baixo, em cada ponto baixo que eu tenho desta carreira, até sobrar 2 pontos baixos. Então, aqui não tem segredo, você vai trabalhando um ponto baixo em cada. Aqui eu estou fazendo mais rapidinho também, porque você já sabe que precisa fazer um ponto baixo em cada até sobrar 2. Caso esteja muito rápido para você, é só você pausar o vídeo e dar sequência nos seus pontos baixos. Feito isso, cheguei aqui ao final, faltando 2, pulo o penúltimo, vou lá no último, ponto baixo. Então, aqui está feita a minha segunda carreira de diminuição, lembrando que são 4. Então, faço uma corrente, viro a minha peça, pulo o primeiro ponto, vou lá no próximo e trabalho um pontinho baixo em cada, até sobrar 2. Então, aqui eu vou fazendo mais rapidinho, para o vídeo não ficar tão longo. Faltando 2 pontos para o final, você pula o penúltimo, vai lá no último, ponto baixo. Agora, nós vamos fazer a nossa quarta e última carreira de diminuição. Uma corrente, vira a peça, pula o primeiro ponto, vai lá no segundo, faz ponto baixo, e aí segue trabalhando aqui
A gente vai fazer aqui 9 pontos baixos, eu já tenho 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Sobraram 2 pontos. Faço uma corrente, pulo um ponto, vou lá no meu último ponto e finalizo com ponto baixíssimo. Só para finalizar a nossa carreira corretamente. E aí, vamos cortar o fio. Puxamos ele todo para frente, colocamos a agulha do lado avesso no mesmo ponto em que a gente finalizou e puxa esse fio lá para trás, para fazer um arremate depois bem legalzinho. Vou pegar um ponto bem próximo que eu tenho aqui, e aí vou trabalhar aqui um baixíssimo, uma correntinha só para prender ali o nosso fio, e aí a gente pega a agulha de tapeçaria depois e esconde. Agora, nós vamos passar para nossa lateral aqui, que nós precisamos fazer a abertura. Então, a nossa parte, uma parte da nossa peça interna da bolsa já está aqui. Agora, nós vamos dar continuidade à outra aqui. Então, vou fazer a minha laçadinha inicial. E aqui eu tenho 18 pontos baixos. Vou colocar a minha agulha já no meu primeiro ponto aqui e vou fazer um ponto baixo. Vou no próximo ponto, outro ponto baixo, e vou no próximo ponto, outro ponto baixo. Totalizando aqui, 3 pontos baixos. Faço uma corrente, viro a minha peça e trabalho mais 3 pontos baixos aqui, ou seja, um em cima de cada ponto. 1, 2, 3. Uma corrente, viro a minha peça, trabalho mais 3 pontos baixos aqui. 1, 2 e 3. Uma corrente, viro a minha peça e desta forma eu vou trabalhando bloquinhos de 3 pontos baixos em carreiras de ida e volta até totalizar 9 carreiras. Voltei aqui, finalizei as minhas 9 carreiras, faço uma corrente e vou cortar o meu fio. Ele vai ficar desta forma aqui, as minhas 9 carreiras. Não se preocupe, porque esses fios aqui a gente pode esconder depois quando for fazer os arremates. Agora, pra gente fazer a nossa outra parte, então, precisamos de mais um bloquinho desse, de 9 carreiras com 3 pontos altos. Vamos trabalhar a nossa corrente de início. E aí, conto aqui, de trás pra frente. 1, 2, 3. Prendo ali já com ponto baixo, faço os meus 3 pontos baixos que eu preciso para que eu tenha uma alcinha como esta. Uma corrente, viro a minha peça e trabalho aqui 3 pontos baixos novamente. Então, desta forma, eu vou trabalhando em carreiras de ida e volta até completar 9 carreiras, como eu tenho nesta parte aqui. Finalizei aqui as minhas 9 carreiras, então, tenho igualzinho ao que eu fiz anteriormente. Faço uma corrente, viro a minha peça. Agora, nós vamos precisar unir essas duas partes. Então, faremos aqui 3 pontos baixos, sendo um em cada. 1, 2 e 3. Logo à minha frente, eu tenho um espaço aqui com 12 pontos baixos, então, eu preciso fazer 12 correntes. Pode deixar elas mais largas um pouquinho. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntes. E aí, eu vou aqui, onde eu tenho os meus 3 pontos baixos, e vou trabalhar mais 3 pontos baixos. Se você quiser pegar este fio aqui e já trabalhar junto para esconder ele, também pode. Ou se você quiser fazer o arremate depois, também não tem problema. Então, farei 3 pontos baixos aqui, sendo um ponto baixo em cada. Ficou desta forma aqui.
trabalho uma corrente, viro a minha peça, um ponto baixo em cada um desses 3 pontos baixos que eu tenho aqui. 1, 2 e 3. E aqui, nessa minha alça de correntes, eu vou pegar em cada uma delas. Aqui a primeira eu deixei mais apertadinha, a última no caso. Então, pode ser que seja um pouco mais trabalhoso na hora de introduzir a agulha. E aí, eu vou preencher todas essas 12 correntes com um ponto baixo em cada. Ele vai ficando desta forma aqui. Então, vou preencher a minha aqui e já volto para mostrar. Fiz aqui os meus 12 pontos baixos dentro da corrente, sobraram os 3 pontos baixos, então, trabalho mais 3 pontos baixos aqui. Trabalhei os 3 pontos baixos, ficou desta forma aqui. Agora, eu vou repetir aqui as minhas 4 carreiras de diminuição, exatamente igual eu fiz aqui. Então, eu vou dar o início aqui, vou relembrar o início, uma corrente, viro a minha peça, pulo o meu primeiro ponto, vou no próximo, um ponto baixo. Aí, em seguida, trabalho um ponto baixo em cada, até sobrar 2 pontos, e aí eu faço a diminuição novamente. Lembrando que a nossa diminuição, ela é feita por 4 carreiras composta, para que ela dê esse efeito aqui que nós temos arredondado na nossa peça. Caso você não se lembre como faz, é só você voltar um pouquinho o vídeo, que é exatamente igual a gente fez aqui, e também nessa base aqui, nos 2 lados, dessa base e dessa base aqui. Cheguei aqui ao final, fiz as minhas diminuições, então, observo que eu tenho 5 carreiras aqui, ou seja, a carreira que eu preenchi as correntes, e as 4 de diminuição. Para finalizar novamente, faltando 2 pontos, a 4ª e última carreira, uma corrente, pulou o penúltimo ponto, vai lá no último, fecha com um ponto baixíssimo, pode cortar o seu fio, alonga ele, traz ele todo pela laçada, coloca ele pelo lado avesso, puxa ele lá para trás. Isso para dar um acabamento perfeito ali na sua peça. Aqui do lado avesso a gente faz igual, pega uma argolinha de um ponto que esteja bem próximo aqui, e aí faremos uma corrente ou um ponto baixíssimo para prender ele ali. Então, nós temos aqui a nossa parte interna e a parte externa, ok? Agora, a gente vai fazer da seguinte forma. Posicione ele aqui e a gente vai fazer a costura. Mas antes da gente costurar, nós vamos arrematar todos esses fios que tem aqui, com a agulha de tapeçaria, aquela um pouco mais fina, indicada pro Euro Home Ecotrama. E eu vou esconder todos esses fios aqui. Assim que eu finalizar, eu volto para mostrar como você vai fazer a costura e o arremate final. Voltei aqui com as minhas 2 partes já arrematadas. Então, para facilitar o nosso arremate depois e a nossa costura do nosso botão imantado, para que fique um acabamento bem legal, a gente vai colocar ele agora, antes de costurar aqui nessa parte. Então, eu peguei uma agulha de costura normal, desfiei aqui, peguei 2 fiozinhos do Ecotrama para fazer essa costura. Então, vou começar com a parte de cima. Vou posicionar aqui no meio, para fazer essa nossa costura. Posiciono aqui bem no meio certinho, coloco a minha agulha aqui do lado avesso, aqui onde eu tenho o meu lado avesso, e saio aqui na frente. Deixo aqui do lado avesso um pedacinho de fio, que é o lado que vai ficar pro lado de dentro, e vou passando aqui para não pegar ele, vou puxar ele para cá, segurar com essa mão, e aí vou costurando aqui. Vou passando, costurando, para que a gente consiga um acabamento melhor. Então, aqui tem que ter bastante calma para o fio não enrolar, e a gente vai costurando. Aqui passei por 3 vezes, acredito que seja o suficiente. Aí, vou costurar esse de baixo, então, vou com o meu fio lá pra baixo e já saio aqui. Costuro ele também, fazendo ali
no mínimo 3 passadas, pra gente conseguir dar um efeito ali para que fique bem firminho a nossa costura. Feito isso, você passa o fio para cá, para este outro lado aqui. Não tem problema, não precisa passar entre os pontos, porque a gente vai esconder esse lado. E aí, a gente vai costurar esse e esse. Então, vou costurar aqui e já volto para mostrar como fazer o arremate. Costurei aqui, então, ficou deste lado avesso o meu fio que eu deixei sobrando e mais este que eu finalizei a costura. Então, passo ele aqui por entre os fios para ficar mais próximo, assim. E aí, aqui, quando eu tenho esses 2 fios, eu vou dar aqui uns 3 nozinhos e aí posso cortar. Então, vou cortar aqui, não precisa cortar tão rente, porque esta parte nós vamos costurar aqui, então vai ficar invisível ali o nosso fio, que nós demos o nó. Por isso, eu sugiro que faça essa prega, que costure aqui os botões imantados antes de unir uma peça na outra. Aí, aqui, do outro lado, nós vamos fazer da mesma forma, na nossa outra parte. Então, a gente vai contar aqui, vamos dobrar e vamos deixar mais ou menos aqui, ó. Então, vamos deixar 2, 4, 6. Entre a 6ª e a 7ª carreira, a gente vai costurar aqui esse nosso outro botão, pra na hora que a gente dobrar, sobre aqui mais ou menos 5 carreiras. Então, entre a 6ª e a 7ª, eu vou costurar aqui, lembrando sempre para centralizar no meio, e aí vamos começar a fazer a costura novamente. Então, eu vou costurar esse meu botão aqui e já volto para mostrar. Finalizei a costura aqui dos meus 2 botões. Agora, nós vamos unir uma parte na outra. Então, vamos posicionar aqui e aí vamos colocar ele aqui juntinho. E aí, vamos começar aqui com a parte dessa nossa, aqui pode ser a parte de cima que nós temos aqui. Então, vou pegar, colocar o ecotrama na agulha, agora pode colocar os 8 fios, que você vai utilizar uma agulha de tapeçaria um pouco mais fina, não tão fina como a de costura, mas aqui caiba aqui o ecotrama. Então, vou colocar aqui e costurar ponto com ponto. Pego aqui as 2 alcinhas de cada ponto e passo o meu fio todo pra cá. Vou deixar esse aqui um pouco mais comprido, para que eu possa segurar aqui, e eu vou fazer o arremate dele lá no final. Então, passei o meu fio todo pra cá, pego outras 2 alças daqui, passo pra cá. Aqui, tome cuidado para o fio não embolar ali, não dar nó. Saí com o fio todo pra cá, agora pego aqui e vou lá pra trás, passando ele todo de uma vez. Aí, novamente, aqui a mesma coisa. Vou costurando desta forma. Se você não tem tanta prática na costura, pode ir fazendo com calma, tranquilamente, até que você consiga se sentir confortável para fazer, para costurar um pouco mais rápido. Então, aqui o segredo é passar o fio para lá e para cá, desta forma. Quando a gente chega aqui no nosso último ponto, em que nós temos a nossa diminuição, a gente vai pegar um ponto daqui e um ponto de lá, não precisa pegar todo ele. Pegamos um ponto daqui e um de lá, passamos o fio. Aí, novamente, aqui, pegamos um daqui e um daqui e passamos. Sempre fazendo desta forma aqui, para que a nossa costura fique bem certinha e não apareça ali que foi costurado. Aqui não tem segredo, aí você vai trabalhando assim. Apenas nesta parte aqui e nesta de baixo que a gente pega nas 4 alcinhas para costurar, nas 2 de cada ponto.
nas demais, a gente pode ir pegando de uma em uma para fazer a nossa costura. Então, aqui não tem segredo, você vai costurando, fazendo a técnica da costura invisível, trazendo o seu fio para frente e levando ele todo para trás. E aí, ele vai ficando assim. Eu vou continuar aqui essa minha costura. Vou terminando aqui toda a minha costura. O importante é que você deixe as duas peças alinhadas bem certinho aqui. E aí, eu vou continuar aqui e já volto para mostrar. Finalizei aqui a costura, então, dei toda a volta aqui no meu trabalho. Agora, eu vou precisar costurar esses 3 lados que eu tenho aqui. Este e esse aqui, para deixar somente a nossa abertura aqui. Então, antes de arrematar, eu vou posicionar o meu fio aqui do lado avesso e vou sair aqui em cima. E agora, eu vou fazer da seguinte forma: todo o meu fio, pego aqui nessa minha correntinha, saio com o meu fio todo lá pra trás. Assim. Vou no próximo ponto, pego, introduzo a agulha no próximo ponto e pego a outra alcinha da corrente. Introduzo a agulha no meu próximo ponto, saio lá atrás com todo o meu fio. Coloco a agulha aqui atrás no próximo ponto e olho onde vou sair aqui neste ponto, assim, para ficar a costura invisível tanto deste lado como aqui também, para que não apareça. Então, sempre que você for costurar, procure sempre costurar em linha reta, como eu estou fazendo aqui, costurando nesta carreira aqui. Então, aqui eu deixo 2, 4, 6, 8, 10 carreiras, e aí eu vou costurando ali entre a 10ª e a 11ª. Vai ficando ali bem retinho, para que fique um acabamento perfeito na sua peça. Aqui é mais um exercício de paciência e delicadeza, para que você consiga ter o efeito desejado ali na sua peça. Então, eu vou costurar aqui, até aqui, e aí eu vou costurar essa parte aqui e já volto para mostrar. Voltei aqui, então, costurei as minhas 3 partes, ficando aberto somente esta parte aqui do nosso porta-moeda. Agora, esses 2 fios que tem aqui, eu vou arrematar e já volto para mostrar. Já finalizei aqui o meu arremate ali dos fios, já coloquei a tagzinha aqui pra dar um charme a mais na peça. Olha que legal que fica a peça. E aí, você pode usar como porta-moedas, como eu disse lá no início do vídeo. Olha que legal, cabe bastante aqui. E aí, você tem a opção de fazer em diversas cores, assim como no ecotrama vermelho, no amarelo ouro. Olha que legal, é muito fácil e muito simples de fazer. Pode fazer na cor verde água. Então, aqui eu vou tirar a medida para você da nossa peça, para que você consiga comparar com o tamanho que vai ficar o seu. Caso você queira fazer maior, também não tem problema, é só você aumentar a quantidade ali de carreiras que subimos entre ida e volta, e aí depois faz o acabamento normal ali com as 4 carreiras de diminuição. Então, vou pegar a fita métrica aqui para você ter uma noção. Então, ela aberta ficou aqui com 15 centímetros e meio, quase 16. E ela fechadinha no formato que ela é, com ali aproximadamente 9 centímetros e meio. 9 centímetros e meio, dependendo ali, esse tamanho vai variar dependendo do seu ponto. Olha que legal que ficou as nossas peças. Então, esse botãozinho imantado, ele é super prático e facilita bastante na hora de você fazer os fechamentos. Olha que legal. E aí, você tem uma infinidade de opções de cores que você pode utilizar para fazer essa peça, para presentear, para vender.
fica muito legal. Essa foi a nossa videoaula de hoje, eu espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir e compartilhar. Um super beijo e até a próxima!